Bem, estamos voltando aqui, né? Podiam me informar aí, né? O pessoal aqui também podia ligar para o nosso pessoal da comunicação, informar o nosso doutor André Garcia, que estamos retomando a nossa live aí, né? Informar o nosso grupo. Liga lá para informar o pessoal nosso da comunicação para falar com ele, né? Porque deu um probleminha aqui técnico e a gente já está retomando a nossa live aqui, viu, Mônica? Avisa aí ao doutor André Garcia, né, para que a gente possa retomar, porque o conteúdo é importante, né? O Roger Firme está aí também, né? A Camila e o Cleilton, Sub Carlos, Naira Albuquerque, Cláudia Garcia. Eu vou voltar aqui para convidar, é por aqui, né, que nós vamos convidar o nosso querido doutor André Garcia, né? Vamos que a gente possa retomar a nossa live. Vamos retomar aqui, né? Eu já voltei, agora estamos aguardando aí, né, o nosso querido doutor André. Me desculpem todos vocês, mas é porque ao vivo tem sim dessas coisas. Eu tive que trocar o aparelho de telefone aqui, né? Vamos ver aqui enquanto nós aguardamos o retorno do doutor André, que estava fazendo uma discussão importante, né? Um tema muito relevante para o nosso Brasil, para o nosso estado do Espírito Santo e para o nosso município de Cariacica. Faz favor aqui, só para me auxiliar aqui, para ver se a gente busca aqui o nosso doutor André. Estamos aguardando o doutor André retornar aqui. Muito bem, gente, nós estamos no improviso aqui, né, tentando melhorar, adequar aqui a nossa live, porque eu não vou perder esse conteúdo aí de forma nenhuma, né? É importante, eu dizia antes, enquanto o doutor André volte, né? Nós estamos buscando aqui, esse aqui, né? Vamos chamar aqui, visualizar novamente, está aqui, vamos convidar aqui novamente o nosso querido doutor André Garcia para retornar conosco aqui, hein? Foi feito aí a conexão, estamos tentando retomar aqui para que a gente dê sequência na nossa live. Essas coisas ao vivo acontecem, né? Estamos aqui aguardando novamente, ele já me fez a solicitação e nós estamos aqui conversando. Enquanto a gente vê, né, o doutor André participando conosco aqui, né, a gente vai discorrer alguma coisa sobre segurança pública, né? Nós estamos, como eu disse no início da live, eu tenho um conhecimento nessa área, atuei enquanto parlamentar, como legislador e fiscalizador, muito tempo na questão da segurança pública. Estou aguardando aqui mais uma vez aqui, mas vamos retornar, né? E eu dizia que, enquanto deputado, né, nós combatemos muito a questão das obrigações dos entes federados, né? Criticamos muito obrigações imputadas a municípios, por exemplo, né? Sendo que os entes federados, cada um tem que dar a sua contribuição, né? E eu ia entrar num tema muito importante aqui, né? No momento que eu falava com o nosso querido André Garcia, que é a questão das drogas, armas e munições, pois cada um tem a sua responsabilidade dentro do Pacto Federativo existente no Brasil, né? E armas, drogas e munições são obrigações específicas de cuidar, né, da regulamentação, da permissão, da utilização e principalmente da fiscalização no contexto de contrabando e de tráfico, né? E o governo federal tem sido muito omisso, né? O Espírito Santo não produz arma, nem droga, nem munição, no entanto ainda figura, infelizmente, como um dos maiores índices de violência do país, né? E a gente tem essa dura missão, conforme o doutor André Garcia estava falando ainda há pouco, da incidência de homicídios com jovens a partir dos 15 anos de idade, né? Uma incidência gigantesca a nível de Brasil. Eu ainda não consegui receber aqui o nosso querido doutor André Garcia, né? Estou tentando buscar aqui, né, para que a gente possa reconvidá-lo
né? Estou buscando aqui novamente para que possamos reconvidá-lo, né? Hoje foi uma falha aqui do nosso sistema, infelizmente eu não estou conseguindo a reconexão aqui com o doutor André Garcia. Vi aqui um tchauzinho da sua esposa, doutora promotora, grande promotora, doutora Cláudia Garcia, né, participando também conosco aqui, né, recebi aqui, vou buscar novamente, né, aqui, para que a gente possa adicionar ele aqui para ver se retorna. Aparece para nós aqui, né, aguardando a conexão. Estamos aqui aguardando. Já reintegrei. Voltamos, André! Está me ouvindo agora, líder? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Esses problemas técnicos do ao vivo é terrível, né, doutor André? Me desculpe aí, desculpe aos nossos internautas que estão retornando todos aqui para participar conosco, né? Eu dizia, André, e fazia um viés aqui, da questão do ente federado, né, do Pacto Federativo. Quando a gente fala de Brasil, né, estados e municípios, a gente tem um Pacto Federativo que eu sempre critiquei enquanto parlamentar, a gente precisa atualizá-lo, perdão a todos, para que cada um assuma a sua responsabilidade, né? Eu, enquanto deputado, sempre bati naquela tese de que o Espírito Santo não produz arma, munição e nem drogas, no entanto, é um dos estados mais com índice ainda de violências altos, tem caído, mas ainda com índice de violências altos. E isso é uma responsabilidade das Forças Armadas, do Exército em especial, e da Polícia Federal, cuidar do tráfico, contrabando, fiscalização de armas, munições e drogas, né? E aí eu já vou para a pergunta também, pedindo desculpa aos nossos internautas, mas a falta de recurso, né, a falta de recurso para a questão da segurança pública oriunda do governo federal, que fica com uma fatia grandiosa do que é arrecadado no Brasil dentro desse pacto federativo, que precisa ser refeito, isso impactua brutalmente nessa questão da incidência de violência, principalmente contra o jovem, né, doutor André? Exatamente. Eu estava fazendo até uma breve digressão sobre esse assunto, quando a gente estava com problema de som. Eu não sei se todos ouviram. E esse é um problema crônico, né? Faltam recursos nessa área. Você falou em problema no relacionamento federativo. Eu vi aqui que participa da nossa discussão o César Caula, que é um procurador do Estado de Pernambuco, foi nosso procurador-geral, e ele é um dos especialistas nessa matéria, da questão do vínculo federativo. Tá com saudade de você lá em Pernambuco, ele disse aqui. A nossa turma tá acompanhando bastante, né? E essa discussão ela surge desde a Constituição de 88, porque a nossa federação, mal comparando assim, eu dei muitos anos aula em direito, em teoria da Constituição na Faculdade de Direito, e sempre costumava dizer que a nossa federação é uma federação capenga, porque ela surgiu de um Estado unitário, que era o Império, nosso Império do Brasil, e surgiu com todos os vícios de um Estado unitário, né? Com excessiva centralização de poder, com excessiva concentração de recursos de arrecadação no governo central, no caso da União. E isso vem se perpetuando ao longo das constituições republicanas que nós tivemos depois de 1891, que foi o ano em que foi promulgada a primeira Constituição republicana no Brasil. Isso é diferente, por exemplo, do modelo americano, em que nós temos uma federação efetivamente na essência e no conceito de centralizada, em que há mais recursos na ponta para atender as demandas. Sandro, você que é um municipalista de coração, né, que trabalha pela causa dos municípios desde que eu te conheço, a gente debate muito sobre esse tema, você sabe muito bem que as constituições, e a atual não fugiu à regra, elas concentram uma grande quantidade de atribuições para os municípios, tarefas que tem que realizar, mas, ao mesmo tempo, ela não concede a mesma... Do ponto de vista de financiamento, ela não concede um balanceamento adequado no financiamento, não é? Esse é um tema... Sim, esse é um tema que eu quero também falar com você, porque, por exemplo, assim, eu estou vendo um trabalho muito firme, aqui não estou contestando, né, só a questão das atribuições, que já foi incorporado isso também por força de lei, mas, a exemplo, a Guarda Municipal de Vila Velha está fazendo um trabalho ostensivo
muito grande, né? Inclusive nas prisões, adentrando a bairros, fazendo esse trabalho do combate de fato, e eu tenho uma visão um pouco diferente. Acho que a Guarda Municipal pode contribuir muito, principalmente na questão do trânsito, que é municipalizado, onde é municipalizado, na questão do patrimônio, eu acho que é fundamental a questão da Guarda Municipal, mas me preocupa muito a questão da ostensividade, porque quando a gente volta a falar no ente federado, André, aproveitando esse gancho que você me deu, né, a gente entra nessa questão do Pacto Federativo, que, a meu ver, tem que ser refeito urgentemente. O Congresso Nacional não pode mais ser omisso nisso, né, apesar de muitas discussões tramitando, mas não avança, né? O que eu acho que a gente deveria fazer? O município, por exemplo, quando a gente vê a Força Nacional aqui em Cariacica, o município de Cariacica há muito figura entre os municípios mais violentos, né, da Grande Vitória, do estado do Espírito Santo, apesar do constante trabalho com o viés social, da ocupação social, do Estado presente, desses programas de governo que se tem uma sequência, mesmo quando se mudam os nomes, tem algum viés social de suma importância, né? Mas Cariacica ainda continua figurando, infelizmente, eu que moro aqui há mais de 30 anos, a gente fica triste com essa incidência. Mas quando se fala do ente federado, o governo estimula, por exemplo, a criação de guardas municipais. Lhe dá a viatura, num primeiro momento lhe dá o armamento, lhe concede o financiamento para munição, mas não dá um centavo de custeio. Esse passivo, né, fica para o município. E a Constituição diz que são entes, eles podem fazer ações concorrentes, mas cada um tem a sua obrigação, né? Cada um tem a sua obrigação. Por exemplo, talvez a população vê a Guarda Municipal atuando aqui, o que é importante, e eu considero de suma importância a participação da Força Nacional, doutor André, mas talvez a população não tenha informação de que essa Força Nacional não é uma força do governo federal. São alguns recursos arrebanhados para isso, mas os policiais são os servidores das polícias dos estados que compõem essa Guarda Nacional. Eu acho que o governo federal tem essa obrigação. Quando eu critico a questão da arma, munição e droga, que no Espírito Santo, infelizmente, entra por terra, ar e mar, né? A gente chama a atenção do ente federado da responsabilidade do poder público federal, que fica com quase 70% do que é arrecadado aqui, na rua onde eu moro, aí no bairro onde o senhor mora, na cidade onde o senhor mora, fica com todos os recursos das taxas. Eu acho que esse pacto federativo poderia ajudar, e muito, se fosse refeito, distribuindo melhor a riqueza nacional que é arrecadado, para que as políticas públicas cheguem aonde esse jovem adolescente morre de fato. E o que o senhor pensa sobre isso, doutor? Desculpa se eu viajei muito aí. Não, mas eu acho que esse é o cerne da questão, né? Porque é preciso haver um balanceamento entre as atribuições que foram estabelecidas para os municípios, né? As suas competências administrativas, o que ele tem que fazer, realizar para a população, e o financiamento. Né? É preciso ter realmente um balanceamento na distribuição de recursos para que dê suporte que o município e os estados, principalmente os municípios, possam desempenhar adequadamente as suas atribuições constitucionais. E esse é um grande problema federativo, que o atual governo disse que vai tentar resolver, e tem uma certa urgência, porque o que nós estamos vendo assim, de muito da penúria, por exemplo, no enfrentamento à pandemia, muitos estados e municípios com dificuldades, quase todos, né? Com dificuldades para enfrentar, por exemplo, as despesas extras que foram decorrentes dessa pandemia. Isso revela muito da fragilidade desse modelo federativo, porque se os estados tivessem, se os municípios tivessem os recursos proporcionalmente adequados às suas atribuições, aos seus deveres como entes federativos, nós não teríamos essa tanta dificuldade, por exemplo, em obter recursos para a compra de respiradores, de equipamentos de proteção individual para médicos, para enfermeiros, para os profissionais de saúde, enfim. Essa é uma discussão que eu acho que ela é a base, é o lastro que nós devemos partir para discutir o problema
da segurança também. Ou seja, há uma questão federativa sensível, mal resolvida, principalmente na distribuição de receitas tributárias. A arrecadação é muito concentrada na União, mas a redistribuição grande parte do que é arrecadado não retorna para os municípios, nem Muito para bem, os doutor. estados. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Esse quadro do Paul McCartney que está aí atrás de você, quando ele veio aqui ao show em Cariacica, não? Não, esse é mais antigo. Eu sou bitomaníaco, Sandro. Eu já fui para pelo menos 5 shows do Paul McCartney. Esse aqui foi o que eu fui no Engenhão, no Rio de Janeiro, e eu aproveitei para fazer um quadro e colocar os ingressos, os 3 ingressos ali embaixo do quadro. Muito legal. É importante isso a gente colocar. A pergunta é porque ele fez um show histórico aqui, né, no nosso estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e isso faz parte da nossa história aqui, né? Exato, exatamente. Bom, dentro do quadro Cariacica tem solução dessas lives, doutor, me permita só eu cumprimentar aqui, né, as pessoas, os nossos guerreiros aqui que voltaram. Tem muita gente que eu gostaria de agradecer, né, que vou baixar aqui rapidamente, né, para falar com todos aqui, se possível. A Rociene, o Highlander, o Sandro Perovando, o Dado Teixeira, né? Nós temos aqui Citri Filho também está aqui, Paulo Meschieri, também está aqui o Tancredo, Sabrina Tancredo, Márcia, muita gente participando, César Caula, conforme você colocou, Tamires, Caula, o Carlos Caula, muito bem. César Caula, são amigos. Muito bem, tem muita gente, Giane Machado, Mônica, Elisalva, Zacarias, até minha mãe Morgado, Ana Paula, William, José, muita gente também te prestigiando e, consequentemente a mim, né? Eu estou aqui muito feliz nesse contexto, né, de estar participando desse cenário. Agradecendo a todos vocês, pedindo mais uma vez desculpas pelo probleminha que a gente teve da conexão aqui, mas voltando. Doutor André, eu sempre defendo que a integração das polícias com as comunidades é um grande avanço, né, no combate à violência. Palestra nas escolas, eu tentei implementar enquanto deputado algo nesse sentido, naquele projeto importante que tem na SEDU, que é o Escola Aberta, com a integração da família, das lideranças comunitárias, palestra em escola, em centro comunitário, onde haja contato direto das polícias, militar, civil, federal, né? Isso é de suma importância, essa aproximação, o criar o vínculo, a questão do respeito, né? Muitas das vezes a gente tem a questão do 181, que é o Disque Denúncia, mas às vezes as pessoas se confiar no policial, ele denuncia, mas não pega o telefone para falar lá no 181. Eu, outro dia mesmo, fiz um chamado no 190, achei muito ruim o sistema de a pessoa fazer uma chamada e ter que se identificar automaticamente. Essa é uma preocupação, né, que as pessoas têm. No 181 isso é sigiloso, eu sei, mas a pessoa se preocupa, né? O senhor acha que essa aproximação ela é importante? O senhor trabalhou muito tempo aqui, interagiu com os conselhos e tal. Isso é importante nesse combate à violência, mas também a gente está na comunidade, pode minorar, minimizar esses impactos sociais aí tão graves. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, não há polícia que funcione adequadamente, que não tenha uma relação boa com a comunidade. Nós temos alguns problemas no Brasil, você sabe disso, nessa relação comunitária. E o policiamento comunitário, que é o policiamento essencialmente de proximidade, policiamento preventivo, ele é a tendência das polícias modernas. Sandro, eu costumo dizer que nós temos 2 modelos, digamos assim, mais conhecidos de policiamento ostensivo, polícia que está na rua, que é o policiamento repressivo, reativo e o preventivo. A polícia reativa é a polícia do depois, é a polícia que você liga para o 190 porque aconteceu um assalto, por exemplo. O ideal, e o trabalho de todo gestor na área de segurança pública,
é fazer com que a polícia seja cada vez mais preventiva, cada vez mais comunitária, mais próxima da comunidade, porque aí ela recebe informações, aí ela passa a trabalhar de forma mais inteligente, de forma mais objetiva, porque ela vai receber as informações que vão fazer a diferença no trabalho do dia a dia. A polícia do depois, ela não interessa, ela é importante, porque as questões, as ocorrências vão acontecer, mas quanto mais você se aperfeiçoar no policiamento comunitário, na polícia de proximidade, na relação com a comunidade, certamente menos ocorrências você terá que atender, não é? Essa, por exemplo, foi um dilema quando você cria o CIODES. O CIODES, que é o Centro Integrado de Operações, que se faz... É o 190, né? Que se atende às urgências e às demandas de urgência policial. A quantidade de ligações que se faz no CIODES é uma quantidade absurda. E cada vez mais você vai lançando recursos operacionais para atender o trabalho que é da polícia do depois do fato. Ou seja, a polícia vai para atender uma situação que já aconteceu. E você vai demandando cada vez mais recursos para isso. Tanto que há situações em que a polícia não consegue atender, não é? Mesmo com a ligação para o 190. O ideal é tentar equilibrar esse jogo, fazer com que a polícia seja cada vez mais preventiva. Agora, eu só queria fazer um parênteses. Nesse aspecto, a Guarda Municipal é fundamental. É importantíssima, porque ela é a polícia, entre aspas, que tem mais vocação para o relacionamento comunitário. Perfeitamente. Eu penso aqui em Cariacica nós ainda temos poucos guardas, mais voltado, porque o trânsito aqui foi municipalizado, né? Hoje eu estou na diretoria de relações institucionais do Detran e o trânsito aqui em Cariacica já é municipalizado, responsabilidade do município. O prefeito recentemente abriu um edital, né, para contratação de no mínimo mais 50 homens, né? E aí essas coisas também tem que ser muito clara, né, para a população. As pessoas, vão ser 60 homens, né, a tropa da Guarda Municipal de Cariacica. Mas nós vamos ter 10, 15 no máximo na rua por dia por causa das escalas. Tem o tempo, né, que tem que ser programado para essa questão da Guarda Municipal, se quisermos ter dia e noite a Guarda atuando. E eu tenho algumas preocupações em relação a isso. Mas eu penso, doutor André, e queria também a opinião do senhor logo a seguir sobre isso, que o município, por exemplo, né, nessa questão do ente federativo, aí, batendo ainda um pouco nisso, né, o município tem que cuidar da segurança pública com viés humanitário, né, também, que é respeitado por todas as forças de segurança. Infelizmente, acontecem os trombamentos, os enfrentamentos, que é quando o bandido realmente vai tentar contra a vida do policial militar, do policial civil, do agente de segurança, tem que sim receber a pronta resposta à altura. Mas, paralelo a isso, a meu ver, né, queria a opinião do senhor, o município pode contribuir muito com essa guarda municipal, naquele viés que eu falei inicialmente, né, sobre a questão do trânsito, sobre a questão patrimonial, sobre a questão dessa relação com a comunidade escolar, com os centros, com as entidades do terceiro setor, que também fazem trabalhos sociais no município. Mas o município, é meu pensar, né, esse ano, felizmente, é um ano eleitoral, nós estamos num momento de pandemia, né, mas temos que tratar desse assunto, porque todos os municípios vão renovar as suas câmaras municipais, seus chefes de executivo, né, ou reconduzir aqueles que podem ser reeleitos, e nós temos que discutir isso. Se muito, deve ser adiado para novembro ou dezembro as eleições. Mas o município, doutor, ele pode contribuir com a segurança pública, com uma iluminação pública eficiente, né? Com uma integração do vídeo monitoramento. Eu vou parabenizar aqui até o cerco digital que a Prefeitura de Vitória desenvolve tão bem, né? Tem dado uma parcela de contribuição. A questão das tecnologias, a integração com o próprio CIODES, com as forças de segurança pública, que tem essa obrigação de prevenir, de fazer o combate ostensivo. O município pode contribuir com as vias pavimentadas em melhores condições para o deslocamento dessas viaturas quando o fato já se deu, né? Para facilitar e acelerar o atendimento, uma limpeza pública de qualidade, né? Porque isso também, meliantes, bandidos vão
assaltar as pessoas, violentar mulheres e tal, nesses terrenos abandonados aí, praticam homicídios também nessas regiões, cobrar do munícipe também que mantenha os seus terrenos limpos, isso é importante, e também, principalmente, uma das palavras que eu gosto muito, e como homem público, agente político que somos, né, a gente tem que trabalhar muito a questão da oportunidade, principalmente a palavra dignidade, tá? Dignidade ao pai de família, que ele tenha um emprego, uma renda, para não digamos assim, ampliar esses problemas sociais. Só em Cariacica, doutor, a título de informação, nós temos, infelizmente, cerca de 20 mil famílias que vivem abaixo da linha de pobreza. Das 400 mil pessoas em Cariacica, 380, quase 400 mil, né, nós temos aí cerca, e essas famílias são grandiosas, né, com cerca de 4, 5 membros, né, nós estamos falando de quase 100 mil, um quarto da população de Cariacica, né? Então, eu acho que no viés da segurança pública, ele também tem que ter por parte do gestor, principalmente municipal, esse viés de cidadania. Qual o pensamento do senhor em relação a isso? Exatamente. Nós temos alguns exemplos no mundo, né? Foi citado aqui por um dos nossos, da nossa audiência aqui privilegiada, o caso de Medellín, né? Medellín, Bogotá, na Colômbia, fizeram um trabalho muito forte nessa questão da urbanização e do relacionamento comunitário. Porque, como falei, a ideia é exatamente fazer com que o município cumpra com a sua vocação, né? O poder público local mais próximo da comunidade. A questão urbanística é fundamental. Você sabe, Sandro, que tem uma relação, isso já é da década de 80, estudada nos Estados Unidos, entre os espaços degradados e a questão da violência. E a questão da sensação de insegurança, né? Eu certa vez ouvi a palestra de um ex-prefeito de Medellín, que eu tive o privilégio de assistir, que ele falava exatamente aquele que tem muitas polícias, muitas viaturas policiais, ou aquele que não tem nenhuma. O senso comum pode dizer o local mais seguro é o que tem mais violência, mais presença policial. Mas é exatamente o contrário. Quanto menos necessitarmos da presença da polícia, quanto mais limpo for o espaço, quanto mais bem iluminado ele for, quando o espaço for da comunidade e não do tráfico, quando o espaço for de convivência, é que nós temos um ambiente de segurança, não necessariamente com a presença policial. Então, é importante o trabalho municipal nesse sentido. Eu acho também que há espaço no Espírito Santo para pensarmos, e aí eu dou como uma sugestão, na busca de financiamento federal, principalmente, espaços de convivência que promovam a mediação de conflitos, principalmente voltados para os jovens, nos ambientes, naqueles locais que são mais vulneráveis à criminalidade, uma ambiência de mediação, como eu disse, de conflitos, uma ambiência de orientação, de aconselhamento para jovens, de formação profissional, os centros de formação pequenos, não precisa ser nada muito grande, para que possam, nesses espaços, nesses territórios, servir como um ponto de fomento de boas práticas, de bom relacionamento comunitário, de boa convivência. Então, muito importante essa fala sua. Né? Muito importante essa fala sua. Certo? Eu conheço alguns exemplos. No caso de Bogotá, existe. Foi citado. Em Medellín, existe. Centros de convivência comunitária, que é a própria prefeitura que promove esses espaços. Em Recife, há também um centro de convivência, salvo engano, Compaz, que é um centro de relacionamento comunitário, já instalado em alguns bairros, quem há indicadores de criminalidade maior, com essa vocação de levar experiências que já existem, Sandro. Não precisa inventar, porque a SEDU, por exemplo, Secretaria de Educação aqui no Espírito Santo, já tem pessoas que são especializadas na mediação de conflitos entre jovens, nas escolas. Nós temos a experiência da patrulha escolar na Polícia Militar, né? Isso pode ser replicado nesses ambientes de convivência. Enfim, fica a dica para quem aí, eu sei que você é uma pessoa muito interessada nesse assunto,
e possa contribuir num futuro programa de segurança para o município de Cariacica, né? Que é o que estamos discutindo Muito hoje. bem, eu nesse viés que você está colocando aí, e infelizmente nós daqui a pouco vamos encaminhar para o nosso encerramento, porque houve 2 etapas e o tempo ele acaba sendo mais curto do que o conteúdo, mas isso deixa uma brecha com um novo convite no futuro aí para a gente voltar a falar sobre esse tema. Um convidado que seja menos atrapalhado com o celular, que é o meu caso. Nada, que isso. Isso nós temos. Eu também estou me adaptando a esses avanços tecnológicos, né? A gente tem que se atualizar, até porque pós-pandemia temos que nos reinventar mesmo. Mas eu, enquanto deputado, doutor André, eu fui instrumento e voz ativa na Assembleia Legislativa o tempo inteiro, até por conhecer a excelência do Colégio Vasco Coutinho, né? Sediado em Vila Velha, que é a escola referência de cursos profissionalizantes. Eu defendi o tempo todo, enquanto deputado, até que, a posteriori, isso foi implementado, inicialmente no governo Renato Casagrande, depois no governo Paulo Atung, e tendo sequência no nosso atual governo, do nosso governador Renato Casagrande, eu falava dessa disseminação desses cursos, dessas oportunidades de qualificação para jovens, né, que fosse até as comunidades, porque o Centro Vasco Coutinho é uma referência, uma qualidade excepcional dos professores e mestres que lá estão, mas ficaria muito difícil para muitas pessoas que não têm acesso a um transporte, ou trabalhou o dia todo, não vai em casa tomar banho para voltar para o curso, e estando mais perto da comunidade, isso traria mais efeito. Aqui na nossa comunidade mesmo, em Castelo Branco, em parceria com a AMP, que é a Associação de Micro e Pequena Empresa, em parceria com igrejas evangélicas, centros comunitários, igreja católica, associações de moradores, nós trouxemos mais de 5 mil formações, né, para essa região 6, 7, 12 de Cariacica. Estou falando de Bela Aurora para dentro aqui, você conhece bem, de Bela Aurora até Caçaroca, Castelo Branco, Padre Gabriel, né, nós trouxemos mais de 5 mil oportunidades, do curso Oportunidades à Época e do curso Qualificar ES também agora, atualmente, no Espírito Santo. E isso, eu como agente político aí, me preparando, é um ano eleitoral, estou numa condição de pré-candidato a prefeito, isso é permitido por lei dizer nesse momento, é um ano eleitoral importante, o que a gente quer, no mínimo, é fazer um bom debate para a cidade. Isso será uma bandeira que eu defenderei constantemente, essa aproximação das forças de segurança com a comunidade, com a escola, com um viés social e de oportunidade, porque oportunidade gera dignidade. Mas vou para a última pergunta aqui na sequência, doutor André, né, dizendo para o senhor, pesquisas recentes, aí é um tema mais polêmico, digamos assim, né? Pesquisas recentes apontam que cerca de 70% da população é contra a flexibilização do porte de armas no Brasil. A população armada realmente vai diminuir a violência no país ou aquela famosa frase de Mussolini não terá efeito no Brasil, né, nessas questões da pessoa armada, não será refém de ninguém? Eu acho que esse debate está muito contaminado pela ideologia, né? E ele surge, às vezes, as comparações com contextos completamente diferentes, né, do brasileiro, né? Muita gente defende isso como um direito liberal, do indivíduo ter direito à arma para se defender, até do próprio Estado. Mas isso tem sua origem lá, nas milícias norte-americanas, e que na época da independência, na luta contra a Inglaterra, contra a Grã-Bretanha, eles tiveram que se formar milícias para se defender e criar o Estado. E isso se perpetuou nos Estados Unidos, é verdade, e em alguns países também. Mas no contexto brasileiro, eu não acredito muito nessa questão, nesse direito, como algo que venha, a não ser que não seja relacionado a uma política de segurança pública. Quando surgiu essa proposta no atual governo, eu escrevi até um artigo sobre isso. Pode ser o cumprimento de uma promessa, de um compromisso de campanha do presidente de natureza liberal. Ele acha que o cidadão tem que ter direito a andar armado. Do ponto de vista de segurança pública, não há
a lógica é exatamente quando há menos armas, há menos crimes. Um dos indicadores que nós adotamos para a redução da criminalidade violenta no Espírito Santo foi exatamente o número de armas apreendidas. Quanto mais, e armas não de cidadão que tem porte de arma e registro legal, não. Arma de bandido. É o contexto. Perfeitamente. Inclusive, tem que... Pois não. Pode concluir, desculpa. Você tem que retirar a arma de quem não pode andar armado, o bandido. A questão do cidadão ter direito ao porte de arma, desde que haja uma legislação que estabeleça critérios rigorosos para o licenciamento, para a concessão desse direito, desde que esse cidadão ele se submeta ao treinamento adequado, periódico, porque isso não é fazer um teste de tiro a cada 10 anos que você acha que pode andar armado na rua. Desde que esse cidadão também se submeta a um rigoroso exame psicológico, porque há muita gente que não tem condições de usar arma, não tem equilíbrio emocional para isso, não é? Porque não é simples, tão simples assim, não é? E desde que haja, portanto, a responsabilização de quem usar de forma inadequada, que é o que prevê a legislação hoje, eu não vejo problema. Eu não acho que haja a necessidade de liberação do porte e da posse de armas de forma ilimitada, como vem sendo defendida, porque eu não acredito nisso como um elemento que vá reduzir a criminalidade. Eu acho que vai até aumentar em alguns aspectos, nos conflitos interpessoais. Nós temos exemplos pelo mundo disso, né, doutor André? Então, mas é só você pensar. Imagina você no churrasco, bebendo cerveja com os amigos e todo mundo armado no churrasco. Enfim, quem é que vai ficar à vontade num ambiente desse? Quem é que vai? Eu evitaria sair, porque eu sei que tem gente que quando bebe perde os limites, deixa de agir com racionalidade. E isso acontece, pode acontecer comigo também. Então, eu acho... A gente vê muito isso, né? Nos Estados Unidos, alguns países afora, tem escolas aqui no Brasil, lamentavelmente, né? A utilização discriminada e indiscriminada de armas e causando tragédias. Né? Quando eu falo ideologia, porque quando você defende uma posição mais ponderada, mais equilibrada sobre o assunto, você é xingado, você é taxado de desarmamentista, como se desarmamentista fosse um xingamento. Não é? A questão vai muito além disso, vai além da necessidade disso e da capacidade que cada um individualmente pode ter e equilíbrio emocional que cada um individualmente pode ter para portar ou possuir uma arma. Perfeitamente. Eu assim, quando se fala sobre ideologia, o momento, inclusive, ele é muito propício para a gente falar sobre essas questões ideológicas. Eu acho que tem que ser o momento em especial que eu me refiro é a pandemia. As ideologias têm que deixar um pouco de lado para a gente cuidar das pessoas e cuidar do maior patrimônio do Brasil, que somos nós, que somos as pessoas que aqui produzem, que gera economia, que gera emprego, que gera qualidade de vida, né? O maior patrimônio de um país é o seu povo. E a gente tem que cuidar disso e defender essa ou aquela ideologia. Eu acho que no momento propício, quando se fala de ações coletivas, nós temos sim que nos irmanarmos, né? E juntar todos os esforços possíveis para que a gente melhore a condição de vida do cidadão e minore esses problemas sociais acumulados ao longo das mazelas assoladas pelo país, desde dos nossos saudosos patrícios, dos regimes feudais que se instalaram posteriormente no Brasil. A gente tem que ter essas cautelas. E o senhor colocou muito bem a questão do direito. O cidadão tem sim que ter o direito, se achar necessário, ter o direito de acessar uma arma de fogo, mas com regras muito claras, muito específicas, rígidas, porque senão perde-se o controle, já que, voltando a falar das obrigações, nós já temos um descontrole no tráfico de armas também. Outro dia eu vi o novo secretário de Segurança, Coronel Ramalho, aproveito para parabenizá-lo, está fazendo também um bom trabalho, motivando as polícias e tal, fazendo um bom trabalho, né? Mas falando aqui de fuzis israelenses, de armas de outros países adentrando ao nosso estado. E aí a gente já tem essa dificuldade da fiscalização. Se você afrouxar a legislação, isso pode incorrer num erro grave aí de geração de mais violência.
E uma coisa tem que deixar claro, né, doutor André? O direito a ter uma arma você tem que ter, está lá na Constituição, né, os direitos do cidadão, né? Mas o poder público, como ente do Pacto Federativo, que eu falo muito nisso, né, ele que tem o dever de dar a segurança ao cidadão e não transportar essa responsabilidade para o cidadão de se segurar, de assegurar a sua família, né? Eu acho que isso é uma coisa que nós devemos pensar. E aí, doutor, para finalizar, né, eu nessa condição de pré-candidato a prefeito, estou discutindo tecnicamente vários temas em relação ao município de Cariacica, até por ser um município de posição geográfica e na logística do Estado muito bem situado, com potenciais agigantados, com uma situação muito propícia ao desenvolvimento. A gente precisa pensar, sim, com técnicos como o senhor, como tantos outros que a gente tem ouvido aqui sobre vários outros segmentos, né, da sociedade, sobre várias outras bandeiras e temas que a gente tem que tratar no município de Cariacica. Eu quero, em outros momentos, ter a oportunidade de conversar tecnicamente com o senhor também, para que a gente possa estar desenhando aí alguma possibilidade, não só para um plano de governo, não do Sandro Locutor pré-candidato a prefeito, mas que fique para o município, que a gente possa fazer um grande debate sobre segurança pública, não só sobre o viés repressivo, mas também da construção de oportunidades e dignidade para a nossa gente. Eu peço ao senhor aí para fazer as suas considerações finais, agradecido que estou por o senhor, num feriado, né, estar disponibilizando o tempo para a gente bater um papo tão importante sobre a cidade, sobre o Espírito Santo, sobre o Brasil. Eu que agradeço, André, a oportunidade de conversar contigo, nessa conversa a gente debater um tema tão importante. Pena que houve alguns problemas de ordem tecnológica, né, que fogem um pouco a nossa compreensão. Eu estou sempre à disposição para esse tipo de debate, para a construção de políticas públicas nessa área, especialmente na segurança pública, e a minha formação também me ajudou um pouco nisso. Também, todo mundo sabe que eu fui militar, né, durante muito tempo na minha vida. É um tema de minha predileção, também gosto muito de discutir isso e de participar, não necessariamente participando politicamente como candidato ou como, enfim, mas sim ajudando no debate, ajudando na construção de soluções, de problemas. Eu estou sempre à disposição e estou à sua disposição, claro, será um prazer muito grande. Muito bem. Teve um amigo aqui que mencionou aqui, fazendo-lhe uma pergunta, né? Quais são os seus projetos profissionais aí para o futuro? Profissional eu não sei, político também ainda não sei, mas como presidente de partido eu não poderia deixar de fazer o convite. O PROS, né, estadual, está à sua disposição, doutor André, e que Deus possa estar abençoando aí para que o senhor continue logrando êxito, seja na vida pública, seja no seu trabalho que já desempenha, seja como professor que tem exímia qualidade para isso. Estou à disposição, viu, chefe? Obrigado pelo convite. Mais uma vez, vou pensar, eu estou muito focado hoje na minha atividade profissional. Passei muitos anos, Sandro, você sabe disso, me dedicando de corpo e alma na gestão pública, e é algo que me desgastou bastante. Os cabelos brancos, os quilinhos a mais, a gastrite. Eu estou dando um tempinho agora para poder me dedicar ao meu trabalho como procurador, aos meus estudos, retomar os meus estudos de forma mais aprofundada. Mas é claro, assim, quando a gente participa do debate político e a gente quer fazer uma política com P maiúsculo, a tendência é a gente se juntar com gente de bem, gente do bem, e é por isso que eu estou aqui na sua live. Muito obrigado, doutor. Eu quero brincar com você, né? Eu acho que esses quilinhos a mais aí são as massas boas e um bom vinho aí que a doutora Cláudia lhe proporciona também aí, certamente, né? Dê um abraço à doutora Cláudia, à família. Gente boa, nossos internautas, nosso muito obrigado. Quero deixar uma reflexão nesse dia de Corpus Christi para todos vocês. Lembrem-se, nunca riam das desgraças alheias, pois um dia ouvirão o eco de tuas gargalhadas. Reflitam. Um abraço a todos. Até a próxima, doutor André. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.